Capítulo 3: Eventos de justiça e intimidade. Assim como a verdade precisa ser conhecida para libertar, a dor precisa ser identificada para ser ressignificada. Até agora, você ficou desconfortável com alguma passagem do livro? Pode ter sido uma introdução no primeiro capítulo ou nas páginas anteriores. Fiz você se lembrar de alguma ocasião do passado? De alguma decisão que antes não parecia tão precipitada, mas pensando bem, era provavelmente um jeito de compensar uma emoção que você não queria encarar? Se você se sentiu mal, não é um problema. Você está buscando essa verdade com o livro. Também não é um problema se você continuou bem. Cada pessoa tem percepção diferente e você pode processar esse insight de outro jeito. É comum naqueles momentos em que os casais discutem e criam-se três versões para o acontecido: a versão do marido, a versão da esposa e a versão completa. Todos nós processamos a nossa versão dos fatos. Alguém está mentindo? Não necessariamente. O marido faz uma análise com a percepção dele e a esposa tira a conclusão dentro das suas próprias bases de percepção. Ele está certo em um universo e ela está correta no mundo dela. Geralmente esse tipo de discussão apenas se resolve quando um dos dois lados, ou ambos, na melhor das hipóteses, muda parte da sua percepção para que caminhem junto. É por isso que existe mudança tão grande de panorama quando pessoas que namoram decidem se casar. Em discussões anteriores era mais fácil. Eles se despedem e cada um ir para sua própria casa, pensar sobre o ocorrido e analisar suas próprias percepções. E um casamento? Especialmente naquele que ainda não está no início e dependendo do caso, o casal tem como a moradia algum lugar menor. E você não pode nem fugir para outro cômodo. A situação torna-se mais complicada. Confesso que considero impossível você encontrar alguém que tenha a mesma percepção das coisas que você. Isso mesmo, é impossível encontrar alguém que goste das mesmas coisas que você gosta e na mesma intensidade que você. Não dá para fugir sempre. Se você fugir hoje, provavelmente encontrará no próximo relacionamento as mesmas razões que motivam a fugir anteriormente. E por isso, a melhor solução para esse conflito é desenvolver maturidade emocional a partir de novas percepções criadas por meio de novas experiências. A observação vivida junto, novas experiências do casal. Sua percepção é criada a partir da sua história. Para mudar sua percepção, você precisa escrever uma nova história. Eu quero ajudar você hoje a viver seus melhores dias, criar suas melhores lembranças e fazer no futuro próximo as melhores escolhas. Suas escolhas emocionais não mudam o ambiente no qual você está inserido, mas sua percepção de que você tem em relação a ele no momento. No casamento, por exemplo, cada um enxerga determinados acontecimentos de uma maneira. A forma como seu cônjuge fala com você durante um problema pode machucar, mas sem perceber, esta pode ser exatamente a mesma forma como você se comunica. A diferença é que seu conjunto de palavras, o tom de voz e a imposição da sua oratória não afeta em nada a outra pessoa. É um ambiente de trabalho. Em um ambiente de trabalho pode acontecer o mesmo. O chefe que você enxerga como autoritário, energético, cruel, pode não ver da mesma forma. Ele pode se sentir apenas firme, orientador, focado em resultado. Existem 5 linguagens do amor. E eu sei que você se encheu de curiosidade, mas prometo que entendemos isso mais à frente. O que você precisa saber agora é que todos nós transitamos nas 5 em momentos diferentes e existe uma ou duas que se sobressaem em cada tipo de pessoas. Para alguns, a linguagem é de afirmação. Quando o marido ou a mulher reclama que a mulher ou o homem não elogia, por exemplo, e ele o acusa de ser carente, ela pode estar cometendo um erro.
ele não é necessariamente carente. Aquela linguagem de amor significa algo dentro dele. E é simplesmente assim. Precisar de afirmação, validação, não significa que você seja necessariamente alguém que está carente. Para minha esposa, por exemplo, elogio não fazem muita diferença. É bom, mas se não acontecer, ela nem percebe. Já eu adoro ser elogiado, ainda mais por ela. Quando isso não acontece, eu fico triste. Nessa situação, a maturidade seria ela ser capaz de alinhar sua percepção para compreender minha necessidade emocional. E para uma relação dar certo por meio tempo, os dois lados precisam fazer o mesmo. Até porque o melhor relacionamento é aquele que ambos colocam a necessidade do outro acima da sua, sem mudar quem realmente são. E se comunicar não em sua linguagem, mas naquela que é bem recebida pelo outro. Vamos estudar tudo isso. O importante não é se apressar. A solução começa ao chegar na hora certa. O melhor seria que você tivesse aprendido todos esses conceitos ainda na infância. Como não aprendeu, agora vai precisar esperar mais um pouco. Mas garanto, a solução virá e a espera vai valer a pena. A coragem da dor. A origem da dor. As dores passadas são a origem de muitas escolhas erradas em nossas vidas. E enfrentá-lo parece difícil. Como entender o que marcou e machucou, deixando programações emocionais das quais requer termos consciência? Chegou a hora de tratar as feridas geradas pelo evento que provocaram dor. Tais eventos serão daqui para frente chamados de evento de injustiças. Para uma criança, uma simples ameaça pode ser considerada um evento de injustiça. É comum nos esforços de educar as pessoas ameaçarem a criança, a exemplo do filho que não vão dormir depois de ser mandado para a cama. E a mãe ou o pai o ameaça de perder o videogame. A ameaça nos ensina que determinado comportamento é errado, apenas que não convém fazer enquanto existe a possibilidade de punição. Quando menos pressão externa, a orientação ou motivação para fazer tiver, mais eficaz será. Aquela que concorda contra a sua vontade e continua com a mesma opinião. A ameaça pode gerar um estímulo de dor e é inconsciente, a criança não sabe que ela foi gerada. E por não saber, não tem como procurar ajuda para entender o que aconteceu dentro de si quando foi ameaçado. E essa ameaça pode, por mais simples que pareça, gerar consequências devastadoras no crescimento da mesma criança e suas escolhas na vida adulta. Um exemplo disso é o que aconteceu com um cliente. Ele e sua mãe estavam em um evento com muitas pessoas, aglomerada, e de repente ele se perde da mãe. Minutos depois, sua mãe encontra e corrige dizendo: "Nunca mais saia de perto de mim. Por se isso acontecer novamente, você poderá ser raptado e criado por uma família que não é sua." Para a mãe, aquilo foi apenas um alerta, uma orientação, mas para o filho soou uma ameaça, como uma ameaça. A partir daquele dia, a criança desenvolveu a habilidade para aumentar seu foco e não ter mais risco de se perder. Ocorre que, para aumentar o foco, ela se tornou introvertida. Uma coisa leva a outra. A introversão impede que você tenha tanto foco quanto concentração. É mais importante, é comum de tornarmos mais introvertidos. Seu perfil comportamental foi desenvolvido a partir deste evento que chamamos de evento de injustiça. E na idade adulta, ele faz escolhas profissionais que tinham relação com seu perfil comportamental. Porém, seu perfil havia sido criado a partir de um evento de injustiça. Suas escolhas fizeram com que ele tivesse uma sensação de que aquilo que ele fazia profissionalmente não era leve, e sim muito pesado. Com esse exemplo, dá para entender que é mais fácil errar do que acertar. E para acertar, você precisa de orientação que ainda não tem, para fazer o que ainda não faz e para conquistar o que ainda não conquistou. Daqui para frente você pode fazer isso. Sabe por quê?
Agora você tem um coach. Você deve estar se perguntando, mas o que você orienta em um caso como esse? Simples. Assim como o cliente que precisa de orientação da mãe sobre o que tinha acontecido, todos nós precisamos. Porém, essa comunicação somente será assertiva quando for transmitida considerando a percepção do ouvinte, suas necessidades e sua linguagem. Suas escolhas serão as melhores escolhas quando você tiver sua identidade revelada. E para isso, precisa se libertar das dores emocionais que talvez nem saiba que existem, mas que hoje impede de você ser quem nasceu para ser. A Bíblia diz em João 8,32: E conhecereis a verdade vos libertará. Porém, antes de libertar, a verdade tem que causar constrangimento. Esse constrangimento aumenta o seu nível de comprometimento com a vida melhor. Se você não se sente constrangido com algo, não se sente vontade de mudar isso, como qualquer pessoa que, diante de um comportamento tóxico, obtendo sucesso diversas vezes, torna-se um especialista naquilo e jamais terá vontade de encarar aquele comportamento. Quando a verdade é revelada ou confessada, ela primeiro sentirá um constrangimento muito grande, mas ao mesmo tempo a libertação e a oportunidade de começar de novo para quem já se achava muito enredado nas próximas escolhas erradas. Eu acredito que sem constrangimento nenhum comportamento será mudado. Pior que isso, essa falta de constrangimento aumenta o nível de satisfação dentro da zona do conforto. Quando a pessoa é finalmente confrontada em seu comportamento tóxico, ela se torna dissimulada, achando que todos os outros em volta delas estão enganados. Assim, ela se torna uma pessoa mais teimosa, porém não se vê assim. Ela acredita que é apenas persistente. Qual a diferença entre o teimoso e o persistente? Ambos permanecem firmes em seu objetivo. Porém, o teimoso, diferentemente do persistente, não conhece a verdade a respeito do seu comportamento, motivação e propósito. O nível de diferença torna-se tão grande que a pessoa passa a viver sua própria fantasia. O evento de injustiça. O evento de injustiça é criado a partir da nossa percepção diante do ocorrido. Não importa a idade ou situação, e sim a nossa percepção. Por isso, muitas pessoas que passaram pelo mesmo evento não tiveram esse evento registrado em suas lembranças, consciente ou inconsciente, como evento de injustiça. Assim como a verdade precisa ser conhecida para libertar, a dor precisa ser identificada para ser ressignificada. A dor que você precisa conhecer é a dor que entrou em sua vida por um evento de injustiça. Entender esse evento depende da percepção de cada um. Ela pode ser algo extremamente pesado, como a traição de alguém em quem você confiava, a morte inesperada de um ente querido. A traição e a morte podem ser um evento de injustiça. Pode ser uma fechada de trânsito que resultou em um acidente seguindo a fuga. A batida de um carro seguida. A fuga também pode ser um evento de injustiça. Você é ferido e não tem uma solução, nenhuma explicação, nada. Fica com todas as consequências de ato de uma pessoa ou um circuito fechado de dor que não tem para onde sair. O filho de pai separado, que acreditou que a culpa da separação era dele próprio, tem aí outra dor causada por um evento de justiça, a falsa culpa. Ele pode se sentir responsável por tudo que acontece no seu ambiente. Ao ver infelicidade dos pais e a sua família ruindo, pode experimentar uma sensação de culpa. Esses 3 exemplos são muito destoantes que termos de profundidade, certo? Pode parecer loucura comparar os traumas de uma separação dos pais com um simples acidente de trânsito. E é justamente essa a minha intenção. Em primeiro lugar, você precisa entender que evento de injustiça não precisa ser imensamente profundo para causar uma dor e um trauma. Basta que ela afeta suficientemente aquela pessoa para isso. Para além disso,
É importante entender que a vítima do evento de injustiça também não tem controle sobre esse acontecimento. É algo que acontece no seu entorno, no contexto social da sua existência. O evento de justiça é uma semente que encontrou dentro de você, um solo fértil para brotar e crescer. O motivo é simples: você não colocou uma barreira para a semente entrar. Essa semente cria raízes e sobe e transforma-se em caules, que rende flores e frutos, que irão cair, gerar outras sementes e colonizar a sua vida em uns ciclos que, nos próximos capítulos, vamos chamar de ciclo de autossabotagem. Evitar esse trauma não é impossível. Se a pessoa tivesse a capacidade de blindar a mente, tudo estaria em paz. Mas, infelizmente, não somos ensinados a fazer isso desde pequeno. Pior, nós não ensinam isso nem mesmo quando adulto. E é por isso que estamos aqui, tendo esta conversa. Existe 9 mudanças de comportamento para seguir blindar a mente. E sem uma orientação adequada, é bem provável que você não tenha desenvolvido a habilidade emocional necessária para blindar sua mente de eventos de injustiça e impedir que eles lhe causem dor e deem origem ao ciclo da sabotagem, da autossabotagem. É por isso que não é apenas preciso ressignificar os eventos de injustiça do passado, mas blindar a mente no presente para impedir que eventos de injustiça do futuro criem um novo processo de autossabotagem. O motivo para isso é simples: o evento de injustiça não irão parar de acontecer. Você não pode ter o poder de impedir eventos de injustiça, mas pode decidir como vai se sentir diante deles. Não é o que aconteceu com você que define que você é, mas como você se sentiu quando aconteceu. Ciclo da autossabotagem. A primeira coisa que o evento de injustiça, semente, causa em nós é a sensação de mágoa, rancor, ódio, amargura e outro sentimento parecido. Uma fechada no trânsito gera mágoa. E se você não controla aquilo que considera péssimo motorista, mas deve controlar sua própria ação diante de evento provocado por eles. Uma pessoa amargoada normalmente desenvolve o comportamento de clamar constantemente e fortemente de evento de injustiça. Para sua vida melhorar, é preciso que você faça algo. Para piorar, basta não fazer nada. Se nada for feito a sua mágoa, raiz de dor, for aguardada, ela irá evoluir para algo ainda pior: ressentimento e calo. O ressentido busca o alívio da sua dor, seu conforto, reclamando daqueles que participaram do evento de justiça. Acha que acabou? Piora. O ressentimento transforma a pessoa em alguém que passa por um processo de vitimização, flow. Essa vitimização se dá pela generalização do estorno de uma pessoa por conta desse próprio evento. Um homem traído, então, passa a acreditar que todas as mulheres são adúlteras. Uma mulher que recebe uma fachada no trânsito de um homem passa a acreditar que todos os homens são imprudentes no volante. Alguém que ficou preso em um elevador passa a ter claustrofobia, achando que todos os outros lugares apertados irão oferecer algum tipo de risco à sua vida. E como se não fosse suficiente, essa pessoa irá acabar acreditando futuramente que não merece nada, o fruto. O não merecedor elimina o sentido das coisas. O homem ou a mulher traído para de cuidar da própria beleza, acreditando que não vale mais a pena relacionar-se com alguém. A pessoa que é assaltada e acha que irá passar pelo mesmo evento colocando o pé na rua, para de frequentar lugares públicos como cinema, shopping, restaurante, academia e de sair com os amigos e família. Prefere se resguardar em casa. O não merecedor guarda os melhores recursos para outras pessoas. Ele não consegue se divertir, porque acredita que é um privilégio frente a um mundo que não faz sentido. E tudo isso acontece, na maioria das vezes, inconscientemente.
Essa soma de fatores acaba de forma muito triste a autossabotagem, uma nova semente, que elimina toda a possibilidade da ação assertiva. Você não deixa de fazer as coisas, mas toma a decisão errada e perde o timing da oportunidade. Você sabe o que tem que ser feito, mas não consegue fazer, pois saber exige de você habilidade cognitiva. Fazer o que tem que ser feito exige de você habilidade emocional. Sabe que fez errado, mas não teve a habilidade emocional para executar o que deveria ter feito certo, pois sua habilidade emocional não fora desenvolvida por influência de um evento de injustiça. Esse evento de injustiça lançou um estímulo de dor e encontrou em sua mente solo fértil, e lá prosperou, pois não encontrou resistência, habilidade para blindar a mente, até construir um ciclo de autossabotagem que levou a desenvolver comportamento tóxico que impede de viver a vida que você merece. Conheci um rapaz que sofria com problema de disfunção sexual, que se apresentava unicamente em relacionamento amoroso. No caso de relacionamentos sexuais esporádicos, com pessoas com quem ele não sentia nada além da atração. Seu corpo funcionava perfeitamente bem, porém, quando um desses relacionamentos se tornava algo mais íntimo e duradouro, ele não conseguia funcionar. O pai desse garoto traiu sua mãe com todas as pessoas possíveis e tinha relação sexual com a mãe. E não tinha relação sexual com a mãe. Ainda quando criança e sem entender bem o que acontecia, ele passou a observar isso e sua mente passou a operar de uma maneira similar, dentro de uma própria convivência, bloqueando-se sexualmente quando estava apaixonado. Ele funcionava bem com mulheres ocasional, mas com as quais se tornasse íntimo não. Era uma repetição que observou mesmo sem perceber em seu pai. Ele cresceu vendo o pai manter relacionamentos sexuais ativos, esporádicos, com mulheres desconhecidas, mas não se mantinha ativo sexualmente com a mulher com quem tinha se casado. Ele não poderia voltar ao passado, mas precisou ressignificar a dor que seu pai o fez sentir. Sua disfunção sexual não foi transformada, entrando em uma máquina do tempo, voltando ao passado, mas o presente e o futuro se alteraram para a ressignificação e hoje ele não sofre mais desse problema. Depois de ressignificar, ele está pronto para viver a vida que merece e não para repetir a vida que ele construiu em seu inconsciente a partir da observação da experiência passada. As consequências da autossabotagem. Existe muito possível consequência para um ciclo de autossabotagem, porém, 3 delas são comuns. 90% dos casos que já entendi, é hora de entendê-las. Primeiro, aproximar-se de pessoas com características semelhantes àquelas que provocam o evento de injustiça. Exemplos. Mulher troca de namorado com muita frequência. Foi traída muitas vezes, mas cada vez arruma outro igualzinho ao anterior, com os mesmos comportamentos. Homem tem um chefe difícil de agradar, mas não é que esse chefe é igualzinho a seu pai? Segundo, adotar as características do agressor, repetindo seus comportamentos. Exemplo, o homem que abandona sua família, mas foi exatamente isso que ele prometeu não fazer, pois seu pai havia feito a mesma coisa e ele sabia o quanto poderia ser doloroso para todos. Terceiro, mudar de fase somente com o auxílio de um resgatador. Exemplo, só consegui entrar em ação com a ajuda de alguém que consegue enxergar como resgatador, porém é incapaz de identificar se essa é a pessoa certa para auxiliar a mudança de fase. Acaba ficando vulnerável ao discurso do resgatador e se encanta a ponto de acreditar em tudo. Coincidência ou autossabotagem? Até que você já percebeu que a autossabotagem na nossa mente nos conduz à repetição do nosso comportamento ou em nossas escolhas
e nos deixa vulnerável ao discurso do resgatador? Existe uma forma de mudar tudo isso e conduzir você à vida que você merece viver. Seus melhores dias estão prestes a ser reais e vivida por você. Mas o que faz isso acontecer? A solução está no ressignificar. Assim como está escrito no Romanos 12:2, Bíblia NVI, não se amolde no padrão deste mundo, mas transforma-se pela renovação da nossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O ressignificar vai renovar sua mente a desenvolver sua identidade e a capacidade de desenvolver seus melhores comportamentos e conduzir você à escolha assertiva, a fim de viver uma vida que se contada pelos que vierem depois de você. Entenda, certas pessoas passam por eventos iguais, mas não são afetadas da mesma maneira. É a percepção de passado e de futuro de cada um deles que irá transformar isso em um possível evento de dor, ou no melhor dos casos, em um evento positivo. O evento de dor, quando são de injustiça, pode criar raízes nos comportamentos emocionais de alguém pelo resto da vida. Os níveis de intimidade. Normalmente, a área em que mais somos feridos é aquela em que mais podemos contribuir para a sociedade. O que mais nos incomoda nos outros é aquilo que mais faz sentido em nós. As coisas ruins não existem para literalmente nos matar, e sim para matar aquilo que é bom dentro de nós. É aí que perdemos o sentido de nosso futuro, que nada mais é do que o sentido da vida. Eventos de dor, que também podemos chamar de estímulos negativos, não são criativos, são repetitivos e pouco original, e provocam consequências repetitivas. É fácil identificar o que precisa ser ressignificado em seu passado a partir do comportamento atuais. Pense no que acontece de ruim hoje e entenderá o motivo olhando para o ontem. A única coisa criativa em nossa vida é o bem. Estímulo positivo faz com que a sua criatividade aflore sua capacidade de resolução de problemas, mudança que nos fazem caminhar para a frente. A capacidade que um evento do passado tem de influenciar positiva ou negativamente seus pensamentos, emoções ou sentimentos está relacionada à sua percepção, conforme explicado anteriormente. Porém, sua percepção é fortemente influenciada pelo nível de intimidade que a pessoa que participa do evento tem com você. Mudar de fase. Mudar de fase é ser capaz de vencer o desafio da fase atual, a ser merecedor da recompensa. Porém, essa vitória depende exclusivamente dos recursos que você possui hoje e não daqueles que possuirá no dia seguinte. Vencer hoje não é uma questão de quando tiver isso, aí sim serei capaz. Quando ele ou ela me entender nisso, quando meu filho me obedecer para vencer, você precisa ser sua versão melhor na fase atual em recursos em que você tem hoje. Não importa se você ganha pouco, seja o melhor no trabalho, com o salário que recebe, seu filho é desafiador, isso não tira a sua responsabilidade de ser a mãe ou pai que ele precisa. Seu cônjuge não se comporta como você gostaria? É seu papel, seu melhor parceiro possível. O casamento não deve mudar a sua conduta individual de ser sempre melhor. Pense comigo na história bíblica de Davi e Golias. Antes de matar Golias, Davi venceu o desafio do passado, matando um urso e um leão. Esse evento provocou a esperança necessária para que ele pudesse vencer um desafio ainda maior. Antes de entrar em ação, ele visualizou a recompensa. Perguntou várias vezes o que ganharia aquele que matasse o gigante. Ele só entrou em ação quando descobriu a recompensa, porque precisava criar um sentido para aquilo. Porém, foi a sua melhor versão, usando apenas os recursos que tinha: uma funda e 5 pedras. Mas muita gente
Não quer ser a melhor versão de si próprio para mudar de fase. É a pessoa que provoca uma demissão de trabalho para ganhar os benefícios consecutivos daquele desligamento. O problema é que o novo emprego, com laços que aprende ao passado, todos os problemas de carreira vão se repetir. E ele se verá novamente detestando o chefe. Mudarão as pessoas e o local, mas a percepção da pessoa continuará a mesma. Só que ela acha que é o mundo, na verdade, que continua o mesmo.